Bruno para Bruno. Eu recebo aqui o prefeito reeleito da cidade de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que no segundo turno obteve quase 60% dos votos, colocando aí uma ampla vantagem em relação ao segundo lugar, Dr. Johnny Bezerra. Bruno conseguiu a vantagem de aproximadamente 40 mil votos. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. É a primeira vez que você fala aqui na Arapuã, em entrevista depois de reeleito prefeito. A sua fala, claro, naturalmente, de gratidão ao povo de Campina. Com toda certeza, Bruno. Acho que não poderia dizer qualquer outra coisa que não começasse com a expressão verdadeira de um sentimento de gratidão. Em primeiro lugar, a Deus, que é o autor e consumador de todas as coisas. Se não fosse Ele, nada do que está feito se faria. E o profeta Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, só Deus sabe tudo que a gente vivenciou ao longo dos últimos 3 anos, tantos desafios que foram vencidos e Deus nos abençoou, nos concedendo aí graça. Mas, claro, também não posso deixar de fazer o agradecimento e o registro às pessoas de Campina. Essa não foi só uma vitória, Bruno, não foi só uma vitória política e eleitoral. Ela foi a expressão de um sentimento de cidade. É tanto que quando o resultado foi proclamado, ali quase 6 horas da tarde, o TRE já considerava a eleição matematicamente resolvida, decidida. O que se viu foi a expressão de uma cidade, de um povo que foi para as ruas, que foi para o Parque do Povo, inclusive. Ele que é conhecido como Quartel-General do Forró, virou Quartel-General da Vitória no domingo, lotado, repleto, de cima a baixo, com pessoas ali manifestando um sentimento. Então, minha eterna gratidão está aqui tatuado no coração, cada gesto, não só o resultado, mas cada gesto e cada palavra que foram lançadas aí. E também me permita, assim, rapidamente fazer o registro do sistema Arapuã, que realizou no primeiro e no segundo turno debates, foram ao todo 3 debates. No primeiro turno, TV, abrindo, inclusive, toda a série de debates. O primeiro debate quem realizou foi a TV Arapuã. Também realizou debate de rádio e no segundo turno fez um debate de rádio. E, diga-se de passagem, foi o primeiro debate da minha vida com banco de tempo. Eu nunca... São aí mais de 10 anos de atuação na política estudantil, sou advogado, nunca tinha participado de um debate com banco de tempo. O primeiro que participei foi o da Rádio Arapuã. Criatividade do nosso diretor-presidente João Gregório, com o nosso Daniel Nobres e Luiz Torres e toda a equipe. Para o senhor ser reeleito prefeito de Campina Grande, o senhor pulou algumas etapas, o senhor teve que passar por algumas etapas e algumas tarefas. Olhando um pouco na história, a primeira história é: Romero é candidato, não é, vai apoiar Bruno, não apoia, foi a primeira etapa, o senhor pulou. Depois tem a questão da condução política, de ter o diálogo com a Câmara de Vereadores da cidade, o senhor conseguiu ultrapassar essa etapa e depois foi o embate com o povo da cidade de Campina Grande, do voto a voto convencimento. O senhor resolveu todas essas tarefas e conseguiu ser reeleito. Qual foi o segredo de tudo isso, de toda essa engenharia para conseguir esse sucesso no segundo turno, inclusive também enfrentando o governo do Estado? A leitura que eu faço de forma muito pragmática, e quem é de Campinas sabe, a gente, na verdade, não enfrentou um candidato. A gente enfrentou uma estrutura. O governo do Estado se mobilizou nos últimos 15 dias, sobretudo, ao longo de toda a campanha, mas sobretudo nos últimos 15 dias se mobilizou e subiu a Serra da Borborema. O governo do Estado, a Assembleia Legislativa e toda uma estrutura conjunta, de oficial e extraoficial, mas, graças a Deus, eu vou, de forma muito prática, eu vou lhe dizer que eu acho que o primeiro e principal ingrediente é paciência. Paciência. Tentaram, ao longo de 3 anos, Bruno, criar uma narrativa, tentaram criar ali uma narrativa política, uma narrativa pessoal, de fato, com a finalidade de desconstrução de imagem. Felizmente, não é de hoje que eu nasci em Campina, eu cresci em Campina, eu milito em Campina, eu empreendo na cidade. Tudo que a gente faz assim, tem um vínculo muito grande e as pessoas, graças a Deus, me conhecem. Então, no fundo, aquela narrativa que se tentou criar, ela não prosperou porque as pessoas sabem quem eu sou. E a gente vivenciou assim uma campanha
que foi o retrato do que a gente vivenciou nos últimos 3 anos. Então, se fosse para atribuir primeiro é fé em Deus, paciência. Fé em Deus e paciência para a gente poder ir com diálogo, com respeito, conversando com as pessoas, conversando com a própria política, mostrando aquilo que a gente acreditava ser o melhor caminho e que a cidade referendou. Então, acho que o principal... Olha aí, Bernardo, meu filho. Voltando no segundo turno. Primeiro... A gente mostrou ao vivo, inclusive, essa imagem aí. Prefeito, com base em tudo nisso que o senhor falou, isso é mais que uma campanha eleitoral, envolveu sentimento, envolveu família, várias questões se envolveram nessa campanha. Ao longo dos seus 33 anos de idade, pós essa campanha, o que é que o senhor leva de exemplo? A gente pode esperar um Bruno diferente, mais maduro nesse segundo turno, um Bruno com algumas práticas que sejam diferentes, com base em tudo aquilo que o senhor passou, e principalmente na questão de relacionamento com as pessoas que estavam com o senhor aguardava estar com o senhor nesse primeiro turno, no segundo também, e não estiveram. O que é que o senhor leva de exemplo com tudo isso? Eu vou, de tudo na vida, tudo, essencialmente tudo. Tem até algumas frases que dizem que o que não vem para matar, vem para fortalecer, né? E a gente percebe isso, as lições que eu tiro, Bruno, pessoalmente falando, não são só do período eleitoral. O período eleitoral, ele termina sendo a caixa de ressonância do que você vive ao longo do tempo. Ao longo desses 3 anos, eu atravessei momentos muito delicados. Assim que a gente assumiu o mandato, em 2021, a gente viveu, por exemplo, a pandemia. O pior momento da pandemia, quando em 2021 o mundo viu o maior número de mortes. E a gente estava ali vivenciando aquilo de perto. 2022, que era o ano em que, não tendo ainda nenhum gestor vai ter no segundo ano de gestão grandes obras, a não ser que tenha dinheiro em caixa, que tenha projeto pronto, as coisas licitadas. Mas não tendo grandes obras para entregar, o que um gestor geralmente entrega é a si próprio. É você fazer networking, relação, você poder circular, você estar em contato com associações, com a sociedade civil. E foi exatamente no ano de 2022 que eu vivi os períodos mais difíceis da minha vida pessoal. A internação de um tio que era um pai para mim. Um problema familiar envolvendo minha esposa e minha família. Depois, a partida desse tio, o falecimento dele. Em poucos dias, um falecimento, uma morte na família da minha esposa. Com 38 dias da morte do meu tio, meu avô faleceu. Então, em 38 dias, eu precisei sepultar 3 familiares próximos. Junto com isso, claro, as questões políticas, e foi nesse momento que, inclusive, parte da oposição enxergou uma fragilidade pessoal e decidiu, ao invés de respeitar ou ao invés de se solidarizar, decidiu aproveitar o momento de fragilidade para partir para o ataque, para partir para cima. E isso no campo da política, no campo da comunicação. E, claro, depois de vivenciar tudo isso, acho que 22 foi o ano desses desafios pessoais, 23, o ano de desafios na política. E tudo isso tira, ao final, um caldo muito grosso de experiência. Se eu fosse dizer, é como você amadurecer no carbureto. Eu me sinto... Na pressão. Isso, eu me sinto depois desses 3 anos, além da experiência, porque Campina é uma cidade complexa. Campina exige você se preparar. É diferente, por exemplo, de outras cidades que têm grandes condições financeiras. Campina tem problema de cidade grande, demanda de cidade grande com receita de cidade pequena. Mas, para além desses desafios todos, da experiência, eu me sinto muito mais maduro para a vida administrativa e para a vida pessoal. Eu observei uma entrevista do senhor logo depois da sua vitória, quando o senhor falou sobre gestão. E para esse segundo mandato, o senhor fala que precisa melhorar um pouco mais a questão social. De que modo o cidadão que está em casa agora de Campina Grande, está acompanhando o nosso programa, ele vai ser impactado? Que tipo de programa é esse? Seria um programa social exclusivo da cidade de Campina Grande? E por que o senhor começa essa segunda batalha agora, pensando já nessa parte do social?
Na verdade é o seguinte, eu tenho falado, Bruno, sobre, algumas pessoas perguntam, não, esse será um governo de continuidade. E parece uma mudança simples, mas semanticamente tem um peso. Não é um governo de continuidade, é um governo de sequência. Continuidade é a impressão de que as coisas continuarão da forma como estão. Vai ter muita mudança? E não foi isso que eu me propus fazer nem na vida pública, né? Nem na minha primeira eleição. Na verdade, é um governo de sequência, porque sequência importa em buscar os próximos passos, em você procurar dar os próximos passos. E na primeira gestão, a gente já teve uma preocupação muito grande com a perspectiva social. Quando, por exemplo, a gente vai para o bairro dos Cuités, no extremo norte de Campina, ali pertinho, no bairro do Jardim Continental, por exemplo, e a gente consegue pavimentar todas as ruas desses dois bairros, que são áreas carentes, são áreas que tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Isso é uma preocupação social, levar a solução para quem tem problema, assim como diversas outras questões. Agora, nessa segunda gestão, depois de ter vencido uma pandemia, depois de ter vencido diversos desafios, eu vejo que existe um espaço muito grande para a gente avançar no social ligado também à assistência, né? Porque a gente já tem feito isso. Eu estou falando de avançar ainda mais, de dar sequência. Exemplo, a gente há mais de um ano, quase 2 anos, nós abrimos o Restaurante Popular, que já vai servindo mais de 160, 170 mil refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora a gente vê o cenário propício para, por exemplo, lançar aquilo que a gente chamou durante a campanha, que é o cartão Alimenta Campina, que vai inicialmente atender a cerca de 5 mil famílias, com um reforço na renda familiar de R$60, para ajudar na segurança alimentar essas famílias. Então, na prática, esse é um novo programa, o Alimenta Campina, para atender 5 mil pessoas. 5 mil famílias. 5 mil famílias, na verdade, em torno de R$60 por família, não é isso? Exatamente. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse processo de seleção? Quando é que o senhor vai lançar o edital? Como é que vai ser isso? A gente já está se preparando nessa parte burocrática e pretende lançar isso no início do ano, né, no início de 2025. Óbvio que a prioridade são as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente parte de um cadastro inicial, que é o cadastro único, porém o cadastro único é muito mais amplo. A gente parte desse cadastro para fazer o processo de seleção, abrir as inscrições, o processo de seleção, para, de fato, a gente buscar aí atender a quem mais precisa. Precisar, em tese de dinheiro, todo mundo precisa. Mas a gente precisa atender especialmente aos que precisam mais. E essa é a finalidade, porque os restaurantes populares têm uma política muito interessante, né? No nosso caso, a gente evidencia, nesse primeiro momento, o almoço. Mas tem regiões da cidade em que, se a gente oferecer o almoço, não é tão significativo, porque as pessoas saíram, estão em busca de emprego, ou estão fazendo um bico, enfim, estão desenrolando a vida. E quando a gente faz essa política do apoio financeiro com cartão alimentação, com ticket, ela consome no comércio da cidade, então fortalece, e ainda tem a oportunidade de escolher qual a refeição ela vai priorizar. Então, se ela decidir priorizar o café da manhã, por exemplo, ela vai comprar cuscuz e ovo, um exemplo, que dá para alimentar aí durante uma boa quantidade de dias. É um reforço na segurança alimentar. Para fazer tudo isso, o senhor precisa de equipe, precisa de recursos humanos, precisa de pessoas. E aí também, desde que mundo é mundo na política, você governa com aliados, ali que é a distribuição de espaço. Para acomodar os aliados e fazer ali alguns reajustes, o que esperar quanto à questão da composição do seu secretariado para esse segundo mandato? Quando é que o senhor vai anunciar a mudança de secretariado, que é natural? E os partidos que ajudaram ali também, como é que vai ficar a questão da composição do espaço, por exemplo, do MDB, de Veneziano, além de tantos outros que colaboraram e ajudaram nessa sua recondução? Uma coisa que facilita é porque a gente faz política de forma muito transparente. Então, não há acordo prévio de loteamento, certo? Então, agora, é natural que você governe com quem contribui. E só existe governo, só existe administração, porque antes existia uma vitória, né? E isso é natural, faz parte do processo. Só existe quando você está construindo um prédio, só existe o terceiro andar se antes for feito o segundo, e assim sucessivamente.
Então a gente governa já e vai governar com quem quer dar a contribuição efetiva. E por isso, na minha primeira fala, eu fiz questão de deixar muito claro que quem quiser ajudar, quem quiser contribuir com a cidade, será muito bem-vindo, mesmo pós-eleição. Porque a cidade, Bruno, a cidade não pertence a mim. Eu estou tendo a honra de governar Campina Grande. É uma honra muito grande, mas a cidade não é minha. Campina é grande porque ela é de todo mundo. E quem quiser, óbvio, dentro de limites morais, dentro de limites de transparência, quem quiser se somar, quem tiver projeto, quem tiver disposição para ajudar a cidade a gerar emprego, a avançar no social, a avançar na infraestrutura, será muito bem-vindo, né? E assim a gente vai fazer a composição. Eu me permito dizer que as mudanças, é natural que aconteçam algumas mudanças, mas as mudanças serão muito pontuais, né? Não vai haver uma reforma administrativa, virar o governo de trás para frente, até porque as pessoas, na sua grande maioria, deram uma grande demonstração de confiança no trabalho que está sendo feito. A prova é, compare 2020 com 2024. De 2020 para 2024, a votação das oposições cresceu 6%. A nossa votação cresceu 22%. Então, quando você faz essa análise, você vê que existe um grau de confiança e uma responsabilidade para a gente muito grande. E a gente vai seguir nesse sentido de fazer Campina, que é grande, ainda maior. Falando nessa questão de quem quiser colaborar com Campina, o senhor vai receber, vai conversar. Eu lembro que antes mesmo da eleição, já havia ali um embate do senhor com o então candidato João Bezerra, enquanto ele era secretário ainda de saúde, quanto à questão dos convênios e parcerias para Campina Grande. Como é que o senhor vai conduzir esse trabalho da parceria com o governo do estado? Mesmo após o governador cair para dentro, em Campina Grande, defender o candidato, como é que vai ser? O que esperar dessa relação institucional da Prefeitura de Campina com o governo do estado e principalmente para resolver esses entraves aí de questões de convênios? Primeiro, acho que é importante para a gente olhar para frente, é importante a gente também olhar um pouco para trás. Não é de hoje, Bruno. Para não aparecer nenhum desavisado, querendo dizer que, como se tentou dizer durante o período da campanha, não, o governo não pode fazer convênio com a prefeitura porque Bruno não quer. Isso é uma mentira completa. Até porque não é de hoje que a cidade se ressente da ausência de investimentos e de parcerias com o governo do estado. Já tem muito tempo, mais de 10, 15 anos. Não é de hoje. E olha exemplo, São João do ano passado, por exemplo. Com muito mérito, se apoiou São João de Bananeiras, que merece, se apoiou São João de Santa Rita, que merece, se apoiou São João de Santa Luzia, que merece, se apoiou São João de Patos, que merece. E o maior de todos eles, que é o mais expressivo local e nacionalmente falando, é o maior São João do mundo. Apoiou? Zero. Quer dizer que não teve nada do governo do estado no último São João lá? Não, tem o apoio institucional com a segurança, mas enfim, estamos aqui para olhar para frente, certo? Só para fazer a pontuação disso, para depois não dizer, não, é Bruno que não quer. Não, já tem mais de 10 anos. A cidade sabe, a cidade se ressente disso. Segundo ponto, de minha parte não tem nenhuma dificuldade. Eu tenho posição, Bruno. Sempre tive, eu sempre fui alguém de posição. Eu, quando era deputado estadual e que circulava mais aqui em João Pessoa, eu era líder da oposição ao PSB na Assembleia. Ao PSB de João, ao PSB de Ricardo Coutinho, era líder da oposição. Mas Bruno, na condição de prefeito, tem suas convicções políticas pessoais, tem a sua ideologia, mas tem maturidade para saber que relação institucional vai muito além da preferência política pessoal. A prova é que o governo do estado hoje mexe lá num terreno para construir, segundo eles, um hospital, e só está fazendo isso porque a prefeitura de Campina Grande, na minha gestão, doou o terreno. Assim como a gente doou e cedeu diversas outras áreas. Só no Aloysio Campos foram 3 para a segurança, uma para a educação, no bairro dos Portais mais uma para a segurança. Então, estou contabilizando aqui de forma bem rápida 6. Disso aqui, o que foi que saiu do papel? Nada. Zero. Então, não é por falta de iniciativa nossa que se faz ou se deixa de fazer algum tipo de parceria. Muito pelo contrário. Mas... vamos, como eu disse, estamos aqui para olhar para frente. Eu renovo a minha disponibilidade de fazer parcerias, de construir relação institucional, não só com o governo do estado, mas também com o governo federal, como a gente já tem feito. E todo mundo sabe que eu não fui eleitor
do presidente Lula. Mas o Bruno eleitor é uma coisa, o Bruno prefeito é outra. Você tem que saber se relacionar e a gente sabe disso. Nunca deixei de frequentar ministério, de bater em porta do ministério por conta disso. Então, no que depender da gente, eu vou inclusive poder, não vou dizer cobrar, acho que cobrar é uma palavra muito forte, mas a gente quer atestar se aquilo que o governador disse durante o período das eleições, que ele teve muito presente, gravando programa de televisão, fazendo discurso na cidade, prometeu-se muitas coisas. Eu quero saber, a cidade, na verdade, quer atestar se fazia parte do cronograma de campanha, falar essas coisas, ou se são compromissos efetivos com a cidade. Porque se forem compromissos com a cidade, e aí independe de quem é o prefeito, se existe a disponibilidade de fazer isso, da nossa parte existe a disponibilidade de proporcionar o que for necessário para fazer, assim como quando a gente doou o terreno para a construção do hospital. É rápido o intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta em conversa com o prefeito reeleito da cidade de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Daqui a pouco fala sobre política, eleições 2026, ele fala já.